Vamos fazer então a conexão campo e cidade, vamos com a Alessandra Mello. Alessandra, muito boa tarde. A gente tem números, ontem nós divulgamos números da economia, com muitas notícias de recuperação, e você tem essas confirmações dessa recuperação aqui no Brasil. É isso, Alessandra? Realmente, você falava em relação a esse resultado da indústria de veículos, né? Venda de veículos, isso aconteceu bastante nos dados da produção industrial brasileira, né? Que foi divulgado hoje. Hoje, a principal notícia positiva da economia é a produção industrial brasileira, que avançou no mês de junho pelo segundo mês consecutivo e agora num ritmo mais forte. O diretor Pedro preparou aí uma tela para a gente vai conferir os dados da produção industrial que mostram essa melhora, essa retomada econômica. A alta no mês de julho foi de 8,9%, de junho foi de 8,9% em relação a maio. No mês anterior, a alta havia sido de 8,2%. Dados, então, que foram divulgados pelo IBGE. Os pesquisadores acreditam que há sinais de que o pior já passou, né? Porém, esse avanço ele ainda não recupera toda aquela perda que a gente teve no auge do isolamento social, lá no início da pandemia do coronavírus. E uma outra curiosidade, João, é que no mês de junho, esse foi o melhor mês de junho desde 2018, que é quando teve um avanço de 12%, lá na retomada depois da greve dos caminhoneiros, e a indústria avançou num só mês 12% naquela época. Mas então, dados positivos que mostram aquela tendência que a gente vem conversando sobre melhoria da economia brasileira. A gente vai falar um pouquinho também sobre bolsa e também sobre dólar hoje, né? A bolsa brasileira com uma leve queda, enquanto bolsas internacionais estão com alta. Aí eu perguntei para alguns analistas, né, por que isso acontece. O que eles dizem é o seguinte: as bolsas internacionais estão um pouco mais animadas com a retomada econômica lá nos Estados Unidos, né, com alguns dados que vêm saindo por lá de retomada econômica, mas aqui no Brasil um pouquinho de cautela ainda em relação às medidas econômicas que estão sendo negociadas. A gente sabe que estamos na expectativa de aprovar uma reforma tributária, temos aí as discussões sobre um novo imposto de operações financeiras no digital. Hoje surgiu uma preocupação em relação a estender o auxílio emergencial dos R$600, não se sabe em que valor. Isso está sendo estudado pelo governo, segundo divulgaram algumas agências internacionais, e sempre preocupa um pouquinho o mercado financeiro, porque o rombo fiscal pode aumentar quando esse auxílio é estendido. Então, por isso, talvez, os analistas acreditam que pode ser uma explicação para a Bolsa brasileira estar um pouquinho em queda em relação ao que está acontecendo nas demais bolsas. Agora, o dólar subiu muito hoje pela manhã, chegou a 5,37, né, em função daquela aversão ao risco aí dos investidores, que eu já expliquei tanto, né, que acontece, e também por causa da questão do juro aqui no Brasil, juro muito baixo. Se entende que o investidor estrangeiro não vai botar o dinheiro aqui porque não vai valer a pena, não. Então, acaba que é uma pressão para que o dólar siga valorizado. Agora, depois, durante a manhã, amenizou um pouco essa alta do dólar, e agora a alta já está um pouquinho mais leve. E em relação a essa situação do juro, o que eu tinha prometido também na chamada de abertura é de que a gente está na expectativa para o resultado do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, né, que amanhã divulga qual vai ser a nova taxa de juros. A taxa, que hoje está em 2,25% ao ano, deve cair para 2% ao ano. Quer dizer, vai valer cada vez menos a pena deixar o dinheiro na renda fixa aqui no Brasil, porque é uma taxa realmente muito baixa, né? O rendimento real fica muito baixo. E aí o efeito disso para o mercado, para o agronegócio, tem um efeito positivo. Hoje eu conversei com o Luiz Eduardo de Paula, da Concor Corretora, e ele falava o seguinte, ele deu o exemplo, por exemplo, do café. Toda vez que o juro cai, o preço do café, ele tende a subir, né? Se a gente ficar nesse patamar de juro básico aí de 2%, quem é que vai deixar o dinheiro lá? A pessoa tem que procurar outro investimento. A gente já falou muito disso aqui. Tem imóveis, tem ações, tem várias outras coisas que o pessoal busca. E ele disse que muito investidor busca também colocar o dinheiro em commodities. Daí ele deu um exemplo, olhou lá como estava na tela dele, o café, né? Que para setembro de 2020, falando em reais, R$580 a saca. O Bica Corrida era o exemplo que ele pegou. Setembro de 2021,
R$ 660, é o que ele estava projetando. Então, quer dizer, quem aplicasse dinheiro aí no café teria uma valorização de 13% em um ano. Uau. É um bom retorno, né, também. Então, quer dizer, juro baixo na economia não é tão ruim assim, traz sim alguns efeitos positivos para o nosso setor do agronegócio. E para finalizar a minha participação de hoje, eu vou falar agora de um dado de inflação que saiu hoje, que é o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor de São Paulo, né, que é calculado pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ligadas à USP. Mostrou uma inflação um pouco mais baixa no mês de julho. A gente tem na tela aí também para mostrar 0,25% em julho e no mês anterior a alta havia sido de 0,39%. Tá? O destaque de alta nos preços foi a alimentação, que subiu 0,63%, e o destaque de queda nos preços nesse mês de julho, segundo a FIPE, foi vestuário. Tiveram queda aí de menos 1,8%, né? Vale lembrar que esse IPC da FIPE, ele é medido somente em São Paulo, aí com famílias com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos. Eram essas principais informações do mundo econômico hoje. João Batista, é com você. Ô Alessandra, agora a nossa conexão está perfeita, né? Começou meio claudicante, você está inclusive com plateia aí de onde você está falando, mas as coisas melhoraram bem. E a informação mais interessante que a gente captou do seu relato, Alessandra, é essa história que você conversou lá na Concor, dizendo que, às vezes, com juros baixos, é muito interessante aplicar em contratos agrícolas. No caso, o café, como você disse, o Luiz Eduardo de Paula está dizendo que aumentou a aplicação, né? Você teria ganho, teria tido um lucro se você tivesse aplicado em contratos de café no montante de 13%. É um bom investimento, é isso que a gente está se referenciando, né, Alessandra? Exatamente, ele está fazendo uma projeção, né? Na verdade, ele pegou lá o preço que está apontando para setembro de 2020 e viu que está setembro de 2021 e descontou aí gastos com frete, outros gastos que acabam depois atualizando essas cotações. Então, ele fez uma projeção. Se está 580 setembro de 2020, vai estar 660 setembro de 2021, 13% de valorização. Quer dizer, por isso que tem essa tendência de ter mais gente aí nos contratos agropecuários, né? Os investidores, os fundos, aí o pessoal não tem onde colocar o dinheiro, né? Porque se aqui tem juro de 2%, lá nos Estados Unidos tem juro próximo de zero. Então, realmente, é necessário diversificar e isso, de certa forma, acaba beneficiando também os produtos do agro que ficam aí com a sua tendência forte de manutenção de preços ou até de valorização. Tá certo, Alessandra. Só porque eu falei que a internet estava boa, travou a sua transmissão. Mas está muito bem, está muito entendido. Pelo menos o áudio estava perfeito. Obrigado, Alessandra. Até amanhã.